Boa noite, meus queridos e queridas. Bem-vindos ao Espaço da Chama Infinita. Nessa noite de segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. E mais uma vez, mesmo que for na última metade do segundo tempo, como se diz, a gente dá um jeitinho e arruma um tempo de sentar aqui e conversar com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, gratidão imensa a todos pelo carinho. Todos sejam muito bem-vindos, os novos inscritos do canal. Agradeço muito cada vez mais essa corrente, porque assim como o meu canal de tarô, de espiritualidade, de autoconhecimento, reflexões, de outros colegas que também trabalham de maneira séria, formam, egrégoras, e nós formamos o que é essa corrente que eu sempre falo. Importante de nós estarmos fazendo essa corrente juntos e emanando para o universo, para o nosso Criador, luz, aceitação, sabedoria, mesmo tropeçando, todo errando. Como disse já há algumas semanas, nós somos errantes enquanto humanos, mas é aí que está a beleza de estar vivo, de levantar e poder fazer diferente, poder melhorar, né? E é para isso que eu convido vocês aqui para a jornada do tarô, do nosso tarô, jornada da vida, juntos para aprendermos mais, além das nossas previsões mágicas, das nossas previsões maravilhosas, que eu sempre torço para que venha através de muita sabedoria e iluminação e toque o coração de vocês e de fato aconteça aquilo que vocês esperam, se torne real, né? Ontem eu fiz uma leitura rapidinho falando com vocês sobre os cancerianos, uma leitura de cartas para os cancerianos para valendo para um mês, né? De dia 25 ontem até o próximo mês, quando os cancerianos iniciam o seu ciclo zodiacal. E foi uma tiragem muito bonita, muito alegre, e aconteceu um problema, que esse dedinho aqui, hoje de manhã, transitando pelo canal aqui no YouTube, eu acabei apertando alguma coisa que essa postagem, esse vídeo desapareceu. Eu fiquei muito triste, muito chateado. E aí vem reflexões, né? Aquelas reflexões. E hoje é dia da reflexão da semana, tá, meus amores? Aquela nossa reflexão que uma carta do tarô vai falar com a gente, tá? E... Opa, gratidão. E aí vem aquelas reflexões, né? Quando acontece isso, a gente fica triste, chateado. E eu tô tentando recuperar. Mas... não sei onde vai parar. E aí... a gente fica... vem as reflexões, né? De vida. Poxa vida, mas como deixei isso acontecer? Como isso aconteceu? Eu perdi e fiquei muito triste com aquilo, ter perdido o vídeo para os cancerianos, tão bonito, as pessoas estavam visualizando, curtindo, e aí de uma coisa maior do que isso, tanta coisa que nos entristece, tanta coisa que nos faz, às vezes, repensar, pensar sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa missão. E quantas vezes, né, a gente não pensa, às vezes, em parar, em desistir. Não estou dizendo que é o caso, mas propriamente aqui meu, apesar de ficar muito chateado, muito triste, estou ainda tentando recuperar o vídeo para repostar, né, para vocês. Mas a importância que tem da gente acreditar e da gente, seja aquele, aí eu tô falando
uma coisa maior. Muitas vezes algo emperra, algo não vai, a gente patina, a gente não sai do lugar e aquilo vai desgastando, né, a nossa aura, o nosso brilho, o nosso desejo de alcançar a cenourinha que está lá, esperando a gente como prêmio. E a importância da gente se reinventar nesses momentos de dor, de desamparo, de perda, seja o que for, de frustração, né? De se reinventar e não desistir nunca, nunca, tá? Porque às vezes muitas coisas vêm e passam, né? E é pra gente repensar, reavaliar, reinventar, acreditar. Tá bom, meus amores? Grande beijo. E é essa reflexão que eu queria deixar. E vamos juntos para nossa reflexão da semana, nossa reflexão espiritual, reflexão de vida, que vem hoje, essa segunda-feira, para impulsionar a nossa semana aí. E que venha muita luz, muita sabedoria e iluminação, né? Para um caminho dessa semana com muita fé, que venha fortalecer nossa fé em nós mesmos e em Deus. Optcha, gratidão. Opa. 2 de ouros, pulou aqui. Reflexão da semana, do Espaço Arocha Infinita, essa reflexão que tem sido todas as segundas-feiras para nós, para a gente refletir, ver de outra forma o que for que a espiritualidade trouxe para a gente. Optcha. Vamos lá. Que carta veio conversar com a gente hoje, vamos começar a nossa jornada, e vem Rei de Copas. O Rei de Copas, que há algum tempo atrás, se eu não me engano, a Rainha de Copas eu lembro, que saiu como uma reflexão de semana. Uma reflexão muito bonita, aliás. O Rei de Copas, eu tenho a impressão que também veio, não tenho certeza. E aí, Rei de Copas, o que o senhor quer falar com a gente, né? E aí, como quinta, sexta, eu fiz 2 tiragens, muito emocional. Ontem, para os cancerianos, né, eu comentei muito o que eu sinto nos últimos tempos, o emocional das pessoas em ebulição, em palpitando, tá? Muita gente, às vezes, no limite emocional. E tem saído muitas tiragens falando do emocional, né? Ontem dos cancerianos não foi diferente, e a de quinta e sexta também. A de quinta e sexta são as 2 últimas que eu postei aqui no canal. Então quem não viu, dá uma olhada lá. Uma é para se escolher entre 2 velas, foi muito bacana, e a outra foi uma previsão, uma tiragem aberta que eu fiz, mas é isso. E o Rei de Copas faz parte desse núcleo do tarô, do naipe de copas, da corte, o rei, e que fala do emocional, elemento água, né? Que faz aquele movimento e que a gente espera que seja sempre um movimento para levar aquilo que não faz bem. E o Rei de Copas hoje, como reflexão da semana, meus amores, ele vem falar, trazer
o quanto, às vezes, mesmo que nós tenhamos uma posição ou uma aparente posição na vida para os outros, aos olhos dos outros, de super-heróis, de reis e rainhas, né? Isso vale para tudo, para todos. E às vezes nós, as pessoas, quando nos olham, nós refletimos esse arquétipo, né? De um rei, de uma rainha, de um super-herói, aquele que dá conta de tudo. E aí, quantas vezes nós, com nós mesmos, interiormente, estamos, assim como esse rei de copas vem falar e trazer, nos sentindo fraquinhos, nos sentindo emocionalmente frágeis, quando nós estamos fragilizados por algo, algo interno nosso, que nós estamos à procura de resolver, por algum fator externo relacionado a alguém, algum fato, alguma atitude, o que seja que nos fragilizou. Às vezes a fragilidade pode atingir o patamar de sensação de abandono, sensação de que você é aquilo que eu falei outro dia já, né? Aquilo do arquétipo do rei, que o rei por si só, a rainha, né? Tô falando de gente real, que é rei e rainha da Inglaterra, de outros países, mas a Inglaterra é aquele mais que tem mais um arquétipo ao longo dos séculos muito forte. E o quanto é, quando você estuda, quando você assiste documentários, filmes, séries, mesmo daqueles reis lá de trás, de séculos atrás, quanto é o peso da solidão. O peso do poder traz um peso da solidão, porque eles não podem transparecer a dor que sentem. Às vezes são proibidos pelo protocolo de exprimir os seus sentimentos perante o povo, perante os seus súditos. São impossibilitados de derramar uma lágrima diante de uma dor. Com certeza derramam quando estão sozinhos entre quatro paredes. E aí, isso tudo eu trago para o nosso mundo real, nosso. Aí, voltando ao início da minha reflexão, daquilo que nós transparecemos ser muitas vezes, né? Um rei. E, às vezes, e aí, o quanto frágeis, na verdade, nós somos, mas não podemos transparecer isso para ninguém, para os outros. Às vezes, você está precisando que alguém estenda a mão, mas é você que estende, porque alguém te pede, porque você transparece assim, a fortaleza, aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo, aquele que tem aquele amigo, aquele companheiro que naquela hora a pessoa só confia em você, só pode contar com você, mas você também está fragilizado, só que você talvez seja a tua missão, assim como é a missão dos reis, é estender tua mão, mesmo diante da tua dor. E aí, muitas vezes, assim como os reis de verdade lá, será que tem algum amigo que você confia, que você pode compartilhar a tua dor? Muitas vezes não. Então, o quanto é difícil é para todos que são chefes de família, mães de família, chefes de uma empresa, professores, me vem agora, qualquer cargo que tem que guardar a dor, tem que aguardar a sua fragilidade, porque tem que se impor, tem que mostrar que tá ali para os ventos,
os terremotos, para as fogueiras que passam. E aí, às vezes, o desejo, quando a gente está nesse momento, é muitas vezes correr, se esconder numa gruta, numa caverna, e ficar quietinho, escondido, você e Deus. E aí, às vezes, as tuas águas, copas, né? Estão turbulentas. Você está passando por um turbilhão de emoções, a fragilidade que o Rei de Copas vem trazer para mim. Aquela fragilidade. Mas as pessoas te veem como o mais bem resolvido, a mais bem resolvida de todos e de todas, o mais completo, aquele que está ali pronto para ajudar. E às vezes, seja a sua missão ser assim. Não sei. Mas, quantas vezes, qual é o preço disso tudo? Qual é o preço de não gritar a tua dor? Qual é o preço de não pedir ajuda? Te pedem, mas você não. Tem um preço, né? Um preço da tua dor aumentar, da tua solidão aumentar, de você ser um rei, uma rainha, mas preso no castelo. Que não seja caverna ou a gruta. Mas às vezes você tem vontade de fugir do castelo e ir para a gruta, para ninguém te achar. Quem sabe lá você pode chorar, gritar. E isso tudo estou falando metaforicamente, né? Como simbologias. E aí a importância da gente, às vezes, achar uma forma de libertar essa dor que o rei guarda, que a rainha guarda, só para si. Porque ser forte a vida inteira cansa. Não é, meus amores? Quem passa por esse processo cansa. Ser forte o tempo todo cansa. E às vezes começa a se tornar um fardo, um peso. E aí pode explodir de diversas maneiras, né? Através de uma depressão, através de uma doença, através de um colapso nervoso, um colapso do teu corpo, do teu organismo, um colapso mental. Então é muito sério isso. Então é muito sério e eu deixo aqui o que esse rei vem falar da importância de irmos às vezes mais devagar. Porque muitas vezes nós vendemos esse estereótipo, esse arquétipo de rei, de super-herói, nós vendemos essa imagem. Nós, quando eu falo vender essa imagem, é passar essa imagem. Tirando aqueles, como se os professores, entre outros, que faz parte, né, de ter que ser forte para poder comandar a meninada ali, os alunos, poder direcionar. Que bela profissão, né? Digna, linda, não é para qualquer um. Assim como os enfermeiros, os médicos, os verdadeiros, né, gente? Estou falando de gente de verdade, estou falando de gente maquiada, que usa máscara nas suas profissões. Não, gente real, que ama o que faz, que tem desprendimento para cuidar. E aí, diante daquelas pessoas tem que ser uma fortaleza, porque aquelas pessoas são mais vulneráveis, estão mais fragilizadas. Então, e aí isso se estende para o dia a dia, para o nosso dia a dia, dentro da nossa família, para os nossos amigos, para nós mesmos. Quantas vezes você consegue se ver assim, que você passa o arquétipo do rei, do super-herói, aquele que pode tudo, aquele que está sempre bem e não tem problema, porque você tem vergonha de expor, porque você se fechou, porque as pessoas te veem assim, então você deixou rolar, deixou acontecer, e aí
o Rei de Copas em falar da importância da gente equilibrar nossas emoções, né? Olha que ele segura um cálice, que é o símbolo do naipe de copas, e ele segura no alto, né? Quase na altura da sua cabeça, porque dentro desse cálice, esse santo graal, tem a cura. Tem a cura pro teu mental abalado, pro teu psicológico abalado, pra tua interior abalado. Como eu disse, são terremotos, fogueiras, ventanias, e você tá ali. Mas até quando a gente consegue, as nossas raízes conseguem se manter bem profundas o suficiente para não tombar? Então, a reflexão é essa, da importância da gente se olhar com amor, com alto amor, com carinho, e às vezes saber dizer não, às vezes parar de querer ser o rei, o super-herói, o fortão e, e deixar que alguém chegue, que alguém cuide de você, porque não é vergonha ser cuidado. Não é vergonha ser frágil, às vezes. É preciso, muitas vezes, porque cansa ser forte, como eu disse. Cansa ser o baluarte, cansa ser rei. Já teve rei lá na Inglaterra que abdicou em nome de um amor. Tem um filme, tem uma história sobre ele, esqueci o nome do rei agora. Isso foi lá nos anos 60, 70, acho que 60, 50. Enfim, abdicou do direito de ser rei. E às vezes nós temos que fazer, de abdicar, de abrir mão de algumas coisas, de alguns sentimentos e se deixar cuidar. Nem que for através da busca espiritual, deixar que a espiritualidade cuide de você, que ela permeie os fios, os meandros, a tecelagem da tua tapeçaria da sua vida. São os fios da vida, são os meandros, são o tear da beleza de viver. E a sua vida tem que ser a sua prioridade. Então, o Rei de Copas hoje vem dizer: permita-se ser fraco às vezes, permita-se chorar às vezes, permita-se desabafar às vezes, permita-se se desarmar às vezes, tirar a armadura do rei. Ser humano. Ser humano na mais bela forma. Ser de verdade. Não ser um arquétipo de super-herói que todos acham que é imbatível. Que não tem problema. Mas, com a sabedoria do Rei de Copas, que busca nesse momento o equilíbrio emocional, porque esse rei está em desequilíbrio, mas com sabedoria é saber a quem abrir seu coração. Ah, mas não tem ninguém que eu confio. Abre seu coração a Deus. Porque de uma forma ou de outra você vai sentir ele responder. Ele dá sinais. Como eu publiquei ontem no Instagram, um vídeo e uma mensagem que fala para a gente ficar atento. Porque o despertar
o operar divino acontece nos dias mais comuns, quando a gente menos se espera. Tá bom? E é assim que a gente deve deixar as águas levarem até esse divino. Enquanto fazemos parte do que é divino, então permitamos, né, que em um dia comum, Deus, fiquemos atentos, que em um dia comum, Deus faça seu movimento. Porque é nos dias comuns, muitas vezes, que Ele aparece. E aí traz a tua cura, traz o teu alívio, o teu refrigério. Tá bom? É isso que o Rei de Copas veio falar pra gente hoje. Muito amor e muita amorosidade, muito carinho, muito afeto. Porque, como eu falo sempre, o mundo, o planeta Terra está doentinho. As pessoas, o ser humano, nem todo mundo está bem. Tem muita gente sofrendo calada. E não estou nem lá falar das que está passando pelas guerras, né? Praticadas pelo homem insensato. Mas muita gente sofre calada com suas próprias dores e com a armadura do super-herói, do rei absoluto. Tira um pouquinho, desarma um pouquinho. Permita-se chorar, permita-se se abrir. Nem que for pro divino. Nem que for não, né? Que seja pro divino. Se você não tem alguém de confiança. É o que o rei fala, tá? E levanta do seu santo grau para que a cura opere, ó. Tá? Essa é a nossa reflexão da semana. Eu agradeço muito. Deixe seus likes, seus comentários. Se inscrevam no canal. Muito bem-vindos todos. Formando essa egrégora, formando essa corrente que eu sempre falo de luz, porque um vai passando para o outro. Compartilhem as mensagens, as tiragens e vamos elevação para o universo, para a criação, para que a gente possa receber em forma de chuvas, de bênçãos e de luz. Tá bom, meus queridos? Uma ótima semana para nós, muita luz e muita bênção para todos nós. Tchau, tchau.